Dragon Ball mudou o mundo. Não só como anime, mas como cultura. Ele ensinou gerações inteiras sobre superação, limites e sacrifício. Mas existe uma pergunta que muitos fãs evitam fazer em voz alta. E se Dragon Ball Super tivesse sido melhor planejado desde o início? E no meio disso tudo, faz muito sentido imaginar que eles vão reorganizar tudo. Dragon Ball Super não falhou por falta de ideias. Ele falhou por pressa. Por reaproveitar filmes, por acelerar conceitos que deveriam levar anos para se desenvolver e por tratar poder como algo descartável. Um remake teria a chance de reorganizar tudo, respeitando o passado e construindo o futuro com mais cuidado. Bom, o terror de todo fã chegou, o remake do seu anime favorito. Fala, meus terráqueos! Sejam muito bem-vindos a mais um Papo Otaku. E dessa vez vamos falar do remake de Dragon Ball Super. Seu remake tão esperado finalmente chegou. O que é um pesadelo, talvez, para muitos fãs, talvez essa seja a solução para organizar essa bagunça que foi Dragon Ball Super. E é isso, galera. Se você tá com aquela expectativa grande para esse remake, antes disso, deixa um like aqui no canal para apoiar a gente a continuar trazendo esse conteúdo para vocês, para ficar por dentro de tudo que a gente vai falar, Dragon Ball, Jujutsu e tantos outros por aí. Vamos nessa? Então, galera, vamos falar desse remake que a gente viu ali depois, principalmente depois de Dragon Ball Daima. O Dragon Ball Super ficou mais filha do que era. Incrível, cara. A gente já tava ali com uma sensação de Dragon Ball Super tá desorganizando algumas informações que a gente veio construindo desde o Dragon Ball Z. E o Dragon Ball Daima surge. E a partir do surgimento do Dragon Ball Daima, parece que Dragon Ball Super ficou mais bagunçado. Principalmente a transformação do Super Saiyajin 4, tudo que aconteceu no Dragon Ball Daima, a gente viu um pouquinho de desorganização do Dragon Ball Super e veio esse remake agora com algumas informações interessantes que vamos trazer para vocês. Cara, esse remake de Dragon Ball Super, eu acho que é para tentar suprir ou cortar pontas soltas que o Daima deixou. Vamos ser sinceros, o Super foi literalmente apressado o mais rápido possível que podiam para trazer conteúdo para nós e para vocês. Por quê? Tivemos filmes, Beerus, Super Saiyajin God e o que for, Broly, Freeza, modo dourado. E cara, pra gente que gosta de Dragon Ball, aquelas lutas foram emblemáticas, mas o que fazer depois disso? Lançamos no cinema, o fã adorou. Como vamos organizar isso em ordem cronológica e trazer isso tudo para dentro de um contexto? Daí surgiu Dragon Ball Super e vamos ser sinceros, foi um anime bom. Sim, claro. Foi um anime bom, só que foi um anime que não seguiu perfeitamente nosso caro amigo do mangá, que é o que manda é o quê? O que manda é isso aqui. Tanto que o nosso estúdio já podia botar aqui algumas animações, resolvemos colocar a origem dos animes. A origem de tudo, não é o Shenlong. E pra vocês, ó, Dragon Ball tá logo no centro da parada aqui, ó. Isso. Mas, cara, a gente sabe que Dragon Ball Super, ele falhou em alguns pontos, como cronologia de algumas batalhas no Torneio do Poder. Principalmente ali depois da batalha contra o Ritmo, algumas coisas foram alteradas e mexeram bastante com a cronologia junto com o mangá. No finalzinho ali do Arco de Poder, tentaram dar uma consertada no caminho errado, mas não conseguiram voltar mais. Não tirando como a gente falou, toda a parte da obra. Uma boa obra, foi um bom anime, eu gostei de assistir. Eu reassisti esses dias, não sei nem porquê, mas reassisti. Eu achei aquela parte final bem interessante, porque eu também não lembrava de muito conteúdo, soube da notícia do remake, falei, pô, vamos lá dar uma analisada. Uma pincelada. Cara, e tu, Luan, a tua expectativa pra esse remake, como é que tá? Primeiro, eu acredito que uma boa animação, talvez melhor do que a animação Dragon Ball Super, que, cara, sempre que for fazer um remake, tem que ter cuidado com a animação. Porque, cara, o conteúdo da história tá ali, a gente sabe do mangá, então o que atrai o público a ver o anime? Uma boa qualidade de animação. Porque esse cara quer acompanhar uma história, o cara quer entender sobre a própria obra, o cara vai para a fonte mais segura de informação, que é a fonte do mangá. Então, primeiro, um bom cuidado com a animação. E pelos designs que já
estão sendo divulgados, sim, a animação me parece estar melhor do que a animação do Dragon Ball Super. E aí sim vem a parte da cronologia, a parte de organizar um pouquinho as coisas e arrumar essa bagunça. Então eu tô com a expectativa bem alta, pelo que eu já vi de design que vai lançar, e principalmente por quem não acompanha o mangá vai ter a oportunidade de entender um pouquinho a ordem cronológica de Dragon Ball Super. Não só a ordem cronológica de Dragon Ball Super, preparando também para os que vão vir logo depois. Eu trazei que eu tenho que lembrar qual é o nome. Que logo após o Dragon Ball Super, a gente tem a cronologia dos arcos do Moro e do Granola, que inclusive, aliás, no mangá estão excepcionais, cara. E se eles prepararem direitinho o Dragon Ball Super com o remake, levando para esses dois arcos, e sendo fiéis ao que é a obra do mangá, eu tenho certeza que aquele fã mais assíduo de Dragon Ball de 1990, geração 2000, vai correr atrás aonde for. Se for pro cinema, aonde aparecer. Aonde clicar ali, o cara vai correr atrás. E essa geração mais nova, que acabou conhecendo através do Dragon Ball Super e agora o Dragon Ball Daima, vai talvez, não vou dizer ter o Prime de Dragon Ball, mas talvez pode ter um arco, uma obra bastante interessante para poder acompanhar. Além da gente que já tem aquela nostalgia do Dragon Ball Z. E você? Qual a sua expectativa para remake de Dragon Ball Super? Não esquece de se inscrever no canal, que é importante demais. Porque todas essas estruturas que a gente chegou é porque vocês estão incentivando. Então quanto mais incentivo tiver, mais a gente vai melhorar a estrutura. Em breve, se Deus quiser, uma boa câmera, um bom microfone, a gente vai estar melhorando o audiovisual. Então é isso, galera. Se inscreve. Ativa o sininho, porque aqui no Papotaco a sua voz é sem rodeios. Can I be your